pouco diferente e esse método nos auxilia na memorização de uma forma melhor e faz com que aquilo que a gente está aprendendo fique retido na mente. Se você quiser dar um print aí, ó, tem umas boas bibliografias aí para você poder estudar e aprender. Tenho elas, evidentemente. Depois, se você quiser conhecer e ter um pouco mais de acesso, pode contar com a gente. Júlio Andrade é um pastor presbiteriano que escreveu Conheça a Sua Bíblia. Ele trabalha de uma forma maravilhosa, né? Tem a Bible Charts lá, que eu não vou me atrever a falar o nome do escritor, porque possivelmente é alemão. Léo, que está me ajudando na tradução aí. Obrigado, viu, Léo? E também tem um livro que eu dei uma folheada, dei uma lida, tem ensinado que há IAC em cima deles, que é Mapas Mentais e Memorização. Para você que está estudando, é uma ferramenta extraordinária. E você vai crescer muito com isso também. Pode estar certo disso, ok, gente? É em cima desse estudo, através de mapas mentais, que nós vamos caminhar. Claro, não posso esquecer aqui de Sandro. Sandro, obrigado pela ideia da gente estudar através dos mapas mentais. Né? A ideia veio do nosso amado presbítero aí, eu topei a ideia e aqui nós estamos. Para quem não conhece o método, eu preparei esse primeiro slidezinho aqui de uma forma bem simples, que você possa caminhar conosco. Eu não vou me deter muito tempo nele, depois esse material vai ser compartilhado, tá, gente? Se você crescer na anotação aí, pegar um papel e começar a anotar, vai te ajudar a memorizar melhor. Dica, né, aí de professor, né, não, Antônio? Tomar nota, escrever, auxilia no processo de retenção. E tá aí, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer através dos mapas mentais é colocar os títulos, dando nomes aos bois. Ou seja, você vai ver isso nos mapas posteriores. O nome geral, o nome mais específico, data e o número do mapa mental. Ok? Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá tranquilo? Dá um joinha aí, Michel. Você tá ouvindo? Beleza, garoto. Coisa boa. Olha aí quem está aparecendo. Seja bem-vinda, minha querida. Dando sequência aqui, povo santo. O mapa mental, ele parte do centro para as beiradas. Quem estudou isso aí tem explicações aí de todas as ordens neurocientíficas, neuropedagógicas, psicológicas, e o negócio funciona muito legal, viu? O mapa mental é uma ferramenta extraordinária. Para quem está chegando aí, eu só estou dando aqui uma panorâmica de como que a gente vai fazer os nossos estudos. Eu vou ser um pouco breve, porque nós vamos hoje ter essa aula de 40 minutos, e caminhando e cantando. Ó, o mapa mental, ele funciona assim. Ele funciona dentro de uma forma, no sentido horário. Você está vendo aí o número 3, especificando sobre isso. Uma outra coisa que você vai ver presente nos mapas mentais são as cores. Não precisa exagerar das cores. Não somente utilize cores. Pode ser preta, vermelha, azul, e só para te auxiliar nesse processo todo. Vai por mim. Isso é poderosíssimo para auxiliar a sua retenção. Alguém sabe o que significa essa palavra aí? Deixa eu ver. Isso, João Pessoa. Eu ouvi alguém dizendo aí, João Pessoa, perfeito. Né? Uma das coisas que a gente usa no mapa mental é tentar simplificar, fazer esse processo de siglamento. Eu sei que essa palavra não existe, possivelmente, né? Mas é fazer com que as palavras sejam encurtadas de uma forma inteligente. Outra coisa, letras grandes. E ainda mais, desenhos. Olha aí, ó. Se você não é craque no desenho, não se preocupe, né? Você simplesmente precisa desenhar. Pode desenhar como eu desenho, assim, meio ainda lá na fase primária, os bonequinhos pelos palitos. E aqui vamos nós, seguindo esse roteiro de estudo do mapa mental, nós vamos começar aqui com nada mais, nada menos, o nosso amado e querido Antigo Testamento. Veja lá, panorama do Antigo Testamento. Antigo Testamento, alguns irmãos já sabem que está escrito aí de cor, porque a gente teve essa aula lá no dia 21/2. Não é isso? Alguns irmãos já memorizaram, mas a gente deu uma calibrada aqui, uma aperfeiçoada, com a possibilidade da gente
renovar os estudos. Então, preste atenção comigo. Olha como funciona. No Antigo Testamento, nós temos alguns blocos literários. Nem todo mundo sabe, mas o Antigo Testamento não é organizado em ordem cronológica. O Antigo Testamento ele é organizado em ordem literária. E o primeiro bloco dessa organização é conhecido por todos como Pentateuco. Por que Pentateuco? São 5 livros. Guarde isso na cabeça, 5 livros. E além desses 5 livros do Pentateuco, nós temos aí 12 livros históricos. Isso mesmo, 12 livros históricos. Além dos livros históricos, nós temos também os livros poéticos. E, seguindo os livros poéticos, nós vamos ter os profetas maiores. Juntamente com os profetas maiores, logo em seguida aí dos profetas maiores, nós temos os profetas menores. Está todo mundo junto comigo? Dá um joinha aí. Patrícia, muito bem, seu joinha. O que foi? Irmãos, eu estou recebendo aqui uma informação do meus amigos da parte técnica. No cantinho esquerdo aí, você precisa habilitar o seu vídeo. Alguns irmãos aí, talvez como o Wellington, não está com o vídeo habilitado, né? Tem a Neide, que também precisa habilitar o vídeo. Alguém que está com o Galaxy aí, 8, né? Eu acho que a Cristina também. É só habilitar o vídeo, Luiz e outras pessoas preciosas que quiserem habilitar o vídeo, evidentemente, né? Pode habilitar. Se não, fique à vontade aí também para que eu não veja seu rostinho querido, sem problema algum. Além dessas colocações, irmãos, o mapa mental ele é poderosíssimo, porque ele nos ajuda nesse processo que nós vamos agora trabalhar, que é a memorização. Quero agradecer aos irmãos que participaram nas primeiras aulas, né? Nas primeiras aulas nós tínhamos um grupo razoável, e esse grupo foi crescendo, porque o estudo foi tornando cada vez mais gostoso, mais atraente, e hoje nós não estamos lá no Espaço Vila Vicenzo, nós estamos aí na sua casa. É um privilégio poder estar aí com vocês, me sinto honradíssimo, né? Nós sabemos que só pela tecnologia que nós podemos fazer uso desse atributo divino, que está presente, entre aspas, virtualmente, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Caminhando, cantando e seguindo a Jesus. Nós sabemos que no Pentateuco são 5 livros. Por isso, teve um amado irmão precioso que deu a dica do Pentateuco ter a imagem dos 10 mandamentos. Mas como são só 5 livros, nós ficamos com a imagem dos 5 mandamentos. Para quê? Para auxiliar na memorização. O Antigo Testamento está todo resumido aí diante dos seus olhos. Logo, os 5 primeiros livros que foram escritos por nosso amado ilustre Moisés estão aí simbolizados através desse desenho. Os livros históricos, né, eu me lembro bem que foi Salomão que sugeriu o dia 21 de abril e a gente colocou dia 12 de outubro, que é uma data também histórica no nosso calendário brasileiro. E só para auxiliar, para lembrar que os livros históricos, que vai de Juízes até o livro anterior, ali do livro de Salmos, melhor dizendo, antes do livro de Jó, né? Depois você verifica lá quais são. São 12 livros históricos. Depois você tenta memorizá-los. Faz toda a diferença para que a gente possa... Aí, Wellington, beleza, agora o vídeo está liberado. Deus te abençoe. Para a gente poder memorizar. Depois dos históricos, nós temos os poéticos, que são quantos poéticos? Deu para perceber aí? Já chegou aí as violas? São 5 livros poéticos. Isso serve para quê, irmãos? A memorização das Sagradas Escrituras é uma ferramenta extraordinária para todos nós. Nós vamos começar aqui pelo panorama geral e depois vamos para o panorama mais analítico. Então, fique atento aí que nós vamos caminhar, cantar e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Temos agora os profetas maiores, simbolizados aí por esses 2 arautos, né? O profeta ele tem a característica de ser um arauto de Deus, chamando o povo de Deus para voltar para a centralidade de Deus na vida deles. O povo se desviava, Deus mandava os profetas
falando para o povo voltar para o caminho. Posso te dar uma dica? Nesses dias que você está recluso, leia o livro de Amós. Li ele recentemente na minha devocional matinal. Fiquei impactado em ver como que a soberania de Deus governa e controla todas as coisas. Vale a pena a leitura. Só que o Amós, ele não está entre os profetas maiores, ele está entre os profetas menores. Isso. Eu acredito que Santo deve ter falado assim, pastor, profeta Amós está entre os profetas menores. Gease, coisa boa, bom te ver aí, meu nobre. E os profetas menores estão aqui simbolizados. Gente, tem gente lá de Belo Horizonte aqui junto com a gente, que coisa boa. Estamos aqui nos tornando quase internacionais, a nossa escola crescendo e aprendendo a palavra do Senhor. Amiguinho, o papai precisa de silêncio aqui, mano. Aí tem esses detalhes, né? A euforia de ver os familiares aqui também, lá de Belo Horizonte, deixa os meninos eufóricos. A alegria, né? Os profetas menores, você está vendo aí uma caixa de ovos, não é porque os profetas jogavam ovos nas pessoas, não. Claro que não. Se você percebeu, o processo mnemônico ajuda-nos a quê? A memorização. Deu para pegar? Eu me recordo que Ruth, no primeiro dia, ela falou que ia ter muita dificuldade para memorizar tanta informação. Agora nós gastamos cerca de 15 minutos para poder falar, olha só, o Antigo Testamento todinho. E você pode, assim, guardar na sua mente aí de uma forma muito simples, gostosa e dinâmica. Você pode colocar na sua mente aí a respeito do todo o Antigo Testamento com essas imagens agradáveis que abençoa e ensina tanto a gregos quanto a baianos, né? Tanto aos mais experimentados quanto aos que estão começando na caminhada agora, né? A memorização é importantíssima. Pegou, povo santo? Pegou a dica aí de como funcionam as coisas? Sempre no sentido horário, do centro para as beiradas, usando de preferência as letras grandes, usando cores, usando imagens. Isso, para o conteúdo pequeno, já é uma potência enorme. No conteúdo maior, isso auxilia muito. Depois, quem estiver estudando, a gente pode falar um pouco mais a respeito disso. Vamos para a primeira lição que nós aprendemos aí com a ausência de ordem cronológica dos livros da Bíblia. A lição é a seguinte, Deus colocou no meu coração, né? Muitas vezes essa ausência da ordem cronológica é uma ordem literária, né? Não deixa de ter uma ordem, mas nós gostamos de seguir as coisas conforme a nossa ordem cronológica. Se dependesse de mim, algumas coisas já teriam acontecido na minha vida e outras coisas não teriam acontecido, né? Mas nem tudo acontece dentro da sua vontade cronológica. Nem tudo acontece dentro da ordem cronológica daquilo que desejamos. Mas eu e você podemos estar certos, convictos, de que tudo obedece à ordem cronológica daquele que governa todas as coisas, né? Simplesmente tudo. E eu deixei um versículo, você consegue ler esse versículo junto comigo? Mesmo que talvez todos não ouçam, eu queria te pedir para fazer leitura junto comigo, pode ser? Vamos lá? Mas, aqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Irmãos, Nabucodonosor II, Nabucodonosor II é aquele que construiu uma grande estátua e mandou todo o reino babilônico o adorar.
Ele, na verdade, era um homem poderosíssimo, foi quem construiu também os jardins suspensos da antiga Babilônia, uma das relíquias, ou melhor, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, né? Um homem poderosíssimo, mas Deus o fez ser humilhado, você pode ler isso no capítulo 4 de Daniel, para que ele reconhecesse que somente Deus é digno de glória. E um homem poderoso que exigia adoração para si, agora está, depois de passar pelo sofrimento, pela aflição, pelo deserto, e ter que comer até mesmo como os animais do campo, ele, Nabucodonosor, reconheceu que somente o Senhor é Deus. Podemos aprender muito, irmãos. Muitas vezes as coisas não estão dentro da ordem cronológica como você desejava. Talvez você está passando por momentos aí de dificuldades de todas as ordens. Eu também estou passando. Mas nada tira do meu coração a alegria de pertencer a um Deus tão poderoso. Deus escreveu a sua palavra e colocou segundo a ordem que ele quis. Talvez eu colocaria na ordem cronológica. Até tenho essa Bíblia em ordem cronológica. E a leitura dela é gostosa, é palatável, né? Mas Deus o quis assim. Assim também o que acontece hoje na sua vida, na sua história, é segundo a vontade do Senhor. A Bíblia relata que ele controla e governa todas as coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos andar um pouquinho mais, vamos crescer um pouquinho mais. Lembre-se, talvez as coisas não estão acontecendo no seu tempo, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Seja você um cooperador do Senhor, seja você uma cooperadora do Senhor para que as coisas aconteçam segundo a vontade dele e você seja participante. Celebre a alegria de pertencer a um Deus tão poderoso, Deus tão grandioso. E nós vamos aprender isso um pouquinho mais agora no próximo mapa mental. Tá chegando aí o mapa mental direitinho? Dá aí um like se está chegando direitinho aí. Cristina, tudo bem, princesa do Eterno? Coisa linda, bom revê-la. Ilustres, vamos caminhar agora sobre o primeiro livro do Pentateuco, é o livro de Gênesis. Foi ministrado lá no Espaço Vila Vicenzo no dia 28/2. E hoje nós estamos repetindo aqui e vamos crescer um pouquinho. Gênesis, ele tem duas grandes partes. Muitas vezes a gente nem percebe. Vai fazendo a leitura e nem percebe. Mas a primeira grande parte é a parte dos eventos. Tenta tirar aí da sua memória quais eventos aconteceram no livro de Gênesis. Tenta trazer aí à memória o que você se lembra, né, de acontecimentos. Vamos ver se você conseguiu lembrar de pelo menos uns 2 ou 3 aqui. Vamos lá? Os eventos que estão aqui na parte superior do nosso mapa. O primeiro evento foi a criação. Depois da criação houve a queda. Depois da queda o dilúvio. E depois do dilúvio veio o incidente em Babel, onde há um elogio da parte do Senhor por causa da unidade do povo. O Senhor diz, o povo é um e tudo que eles tentarem fazer, eles terão êxito. Então eu descerei e os confundirei para que eles não cresçam desobedientemente. Em desobediência fica melhor, né? Então aqui nós já pegamos os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Olha aí, se você observar no capítulo 2, fala sobre a criação, né? Se você quiser anotar, ajuda na memorização. Mas depois a gente vai compartilhar tudo isso aí também, tá bom? O capítulo 3 e o capítulo 5 falam da queda, né? O capítulo 6 e o capítulo 9 fala do dilúvio. Do capítulo 6 ao capítulo 9, melhor dizendo, e assim também capítulo 10 e capítulo 11 fala do episódio lá em Babel. A outra grande parte do livro de Gênesis fala das pessoas. Lembra de algumas pessoas do livro de Gênesis? Adão e Eva já está lá no capítulo 1 e 2, já foram contemplados, ok? Vê se você consegue se lembrar aí de outros personagens importantes. Naquela primeira bibliografia, Júlio Andrade, ele separa um pouco diferente disso aqui. Ele fala dos primórdios
que é do capítulo 1 ao capítulo 11. Depois ele fala dos patriarcas, que é a partir do capítulo 12 até o capítulo de número 36. E, por final, ele fala lá da descida para o Egito, que é do capítulo 37 em diante. Pois é, justamente isso. Os patriarcas são as pessoas tratadas aqui no livro de Gênesis. Os patriarcas, eu e você sabemos, acredito que sim, se não, vamos aprender. Os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. José é o filho querido, filho amado de Jacó. Ele não faz parte dos patriarcas, mas Deus teve algo muito precioso através da vida dele no povo de Deus. E os capítulos quais são? Sempre lembrando, gente, né? A gente começou pela parte esquerda da tela, depois foi para a parte direita, depois a gente desceu, e agora nós estamos indo para a parte esquerda. Por isso que está assim, de criação a Babel, de Abraão, Isaque, Jacó e depois José. Porque nós estamos seguindo a ordem do mapa mental, é a ordem cronológica, ok? Abraão fala do capítulo 12, o livro de Gênesis fala do capítulo 12 ao capítulo 24, Isaque, de 25 a 26, e Jacó, de 27 ao 36, e o final do livro fala da história da vida de José, coisa extraordinária. Só para você refletir um pouco. Na parte de cima, nós temos aí os primórdios, ou seja, Deus tratando com toda a humanidade. Até o capítulo de número 11 é o resumo, né, do início de toda a humanidade, desde ali do período da criação até o período ali onde o povo foi confundido e foram criadas todas as línguas, né, a Torre de Babel. E na parte de baixo do nosso mapa mental, se você estiver aí atento, você vai perceber que Deus passa a tratar do seu povo escolhido, os descendentes de Sem, os semitas, assim conhecidos até o dia de hoje. Quem era esse ilustre Sem? Está lá no capítulo 6, filho de Noé. Não sei se você se recorda. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã, ou Cão, conforme algumas versões, e Jafé. Pois é, Abraão, ele é descendente de Sem. E, consequentemente, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia vai tratar exclusivamente do relacionamento de Deus com toda a humanidade, mas com foco principal no seu povo escolhido. Um amor especial que Deus tem com aqueles que ele escolheu, conforme diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que ele escolheu antes da fundação do mundo. E nós temos aí Deus tratando com o seu povo escolhido. Lembrando, gente, o povo escolhido de Deus não são apenas os israelitas ou os judeus. O povo escolhido de Deus é o que Deus disse para Abraão. O que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois é, aqueles que, assim como Abraão creu no Deus Todo-Poderoso, Isaque, Jacó, os israelitas, a igreja do livro de Atos ali, a igreja dos evangelhos que nasceram ali na pessoa de Jesus Cristo, todos que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, são benditos. Benditos na promessa que Deus fez em Abraão. Aqui nós já aprendemos, criação, queda, dilúvio, Babel. Criação, queda, dilúvio, Babel, Abraão, Isaque, Jacó e José. Para auxiliar na memorização, novamente, eu conto com a ajuda dos irmãos, lá no dia 28, Deus criou todas as coisas. Aí está a criação. O sol e as estrelas, a lua, né, também aí simbolizando a criação de todas as coisas. A queda, os ilustres irmãos sugeriram a maçã. Irmãos, nós não sabemos que era uma maçã. Pelo amor do nome de Jesus, não vai dizer que o pastor Léo está falando que Eva comeu uma maçã. Me ajuda aí. É só uma ilustração, ok? Vamos caminhando. O dilúvio é simbolizado com a Arca de Noé. Queridos, preste atenção. Aqui, com o auxílio da tecnologia, a gente faz um mapa mental assim, todo estiloso, né? Mas quando você estiver fazendo seus mapas mentais à mão, faz um desenho simples e corriqueiro. Isso aqui é porque a gente está assim, mais requintado, afinal de contas, nós estamos dando aula para o Brasil inteiro, né? Então, faz um desenho bem legalzinho assim, bem detalhado. Agora, a Torre de Babel,
aí do capítulo 10 ao capítulo 11. E nós temos aprendido muito com isso. Aqui Deus confunde a língua e lá no livro de Atos Deus retorna a língua do povo de forma que através do Espírito Santo de Deus o povo fala uma só língua por causa da bondade do Senhor. Caminhando, cantando, Abraão. Que desenho você colocaria para ilustrar Abraão? Gente, não fique nervoso comigo, né? Eu me esqueci qual foi o desenho que a gente colocou lá no dia 28 de fevereiro e eu peguei o Abraão mais famoso, conhecido, Abraão Lincoln, né? Ninguém vai ficar nervoso. O mapa mental, ele tem essa virtude. Faz você rir, faz você ficar assustado, mas o ideal é que você memorize. Aqui, olha aí, isso aí foi ideia dos irmãos. Por que o emoji do riso? Não é do choro, não, viu? É do riso. Porque, na realidade, o significado do nome Isaac é riso. Deus me deu motivo de riso. Há um homem, o nosso irmão pai na fé, né? Ele recebeu da parte do Senhor, quando já tinha perdido a esperança, aos seus 100 anos de idade, uma criança como filho, filho da herança. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, já ia tossir com a mão na boca, não é assim não. Só para descontrair aqui. Queridos, agora Jacó. O que nós podemos simbolizar Jacó? Como que nós podemos aqui simbolizar o ilustre Jacó? O ilustre Jacó foi simbolizado pelos nossos amigos e colegas por uma coxa. Meu Deus do céu, tem a ver a coxa com Jacó. Se você ler no trecho da Bíblia, você vai perceber que Deus colocou uma marca em Jacó para que ele jamais se esquecesse que a vida de Jacó foi transformada. A partir desse contexto, Jacó passou a ser chamado de Israel. E foi Jacó que recebeu da parte do Senhor um toque especial. E esse toque especial fez com que ele mancasse da perna, porque Deus tocou sobre o seu quadril. E ele ficou ali manco. E a partir de então, ninguém mais comia a parte de cima da coxa, aquela cartilagenzinha. Serviu para a memorização de muita gente, espero que sirva para a sua memorização. Jacó, poderíamos colocar uma série de outras coisas, ele segurando o anjo, e por aí vai. Mas agora nós estamos falando de José. Deixa eu só ver aqui. Ok. Agora nós estamos falando de José. E José, ele foi assim apresentado porque Deus, seu pai Jacó, deu a ele uma manta toda bonita, toda desenhada, toda colorida, que gerou inveja na vida dos seus irmãos. Eles deu para pegar aí a lição, deu para pegar a dinâmica do mapa mental, ó. Criação, queda, dilúvio. Babel, desce, não vai lá para outra ponta. Abraão, Isaac, Jacó e José. Mais algumas lições ainda nesse mapa. Na parte de cima, nós encontramos Deus lidando, como nós já falamos, com a humanidade. Na parte de baixo, Deus lidando com a individualidade. Olha que lição extraordinária. Aquele que cuidadosamente fez todas as coisas, ele também tem atenção para todas as pessoas. Né? Alguém disse uma vez algo que marcou meu coração. Você não sabe quantas vezes o seu coração bateu hoje, mas ele cuidou de cada batida do seu coração. Não sabe quantos litros de oxigênio que você respirou hoje, mas ele cuidou de cada um desses litros. Né? Deus criou todas as coisas, ele estava no controle quando a queda aconteceu, não perdeu o controle no dilúvio e não perdeu o controle em Babel. Ele cuidou da vida de Abraão. Olha só um detalhe, teve a sua esposa estéril, cuidou da vida de Isaac, que tinha esposa estéril, cuidou da vida de Jacó, que tinha esposa estéril. E todas as 3 esposas deram filhos por causa de um milagre divino. Deus controla e governa todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. E agora também nós temos uma lição para esse nosso último slide, que não vai dar para passar para o livro de Êxodo hoje, mas nós estamos aqui pegando o registro aí do contato de vocês, vamos criar uma turma específica e vamos encaminhar aí quando teremos a nossa próxima aula, se Deus assim quiser. Pela fé, irmãos, lição aí do livro de Gênesis.
Pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas. Preste atenção. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Por isso que muita gente até hoje não consegue acreditar na criação de todas as coisas pelo poder da palavra do Senhor. O escritor do livro de Hebreus diz que é pela fé que nós entendemos que Deus criou todas as coisas. Os nano-organismos, faltou o hífenzinho ali, os nano-organismos, os pequenos pardais, os gigantescos sols, as gigantes estrelas, as incontáveis galáxias, tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle soberano do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Aquele que criou a parte de cima de Gênesis também cuidou da parte de baixo. Aquele que criou todas as coisas cuidou de particularidades da vida de Abraão, da vida de Isaac, da vida de Jacó, da vida de José. Mesmo quando José estava preso no calabouço, Deus estava cuidando dele. Mesmo quando José pensou que Deus havia o esquecido, Deus não o havia esquecido. O sonho que José sonhara há 17 anos atrás se concretizou lá nos últimos capítulos do livro de Gênesis, quando ele foi elevado ao mais alto posto naquele contexto lá no Egito. Esse Deus que cuidou da vida desses homens, que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que cuida também da sua vida. É Ele que controla cada detalhe da sua história. Tem coisa dentro do seu organismo que você nem sabe que existe, e Ele cuida. Ele é um Deus maravilhoso, né? Por isso, nós entendemos, quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 30 ao versículo 33, Deus vestiu as ervas do campo que são lançadas no fogo, Deus cuida dos pardais, Deus também cuida da sua vida. Por isso você não precisa andar ansioso ou ansiosa de coisa alguma. Antes, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que serão acrescentadas. Amém, povo santo? Aqui nós ficamos com essa nossa aula de hoje. Né? Aprendemos um pouquinho aí a respeito de mapas mentais, aprendemos um pouquinho a respeito daquilo que temos como crença, o Deus soberano que controla e governa todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é quem cuida de você, Ele é quem cuida da sua história. Dona Jair, olha aqui, ó, sem barba, hein? Dona Jair ama, sem barba. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem abençoado